Bom dia, meus queridos, está começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E nesse dia especial, está aqui do meu ladinho aqui a minha mãe, 83 anos, mais de 35 anos de convertida na presença do Senhor, servindo a Deus, quase 40 anos já de crente, né, fazendo a vontade do Senhor. Foi a primeira da nossa família que se converteu e que depois, pela sua oração, pelo seu joelho dobrado, né, foi ganhando cada um dos filhos. E hoje, cada um de nós, os seus filhos, conhecemos o Senhor e a sua palavra. Então, nesse dia especial, eu quero falar com vocês sobre Efésios capítulo 6, que diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Mãe, olha o que a palavra de Deus diz, olha que tremendo. A Bíblia diz que nós, enquanto filhos, devemos honrar a vocês enquanto pais. Mas a Bíblia diz também que os pais não devem provocar a ira aos filhos. Então o que nós aprendemos aqui nessa manhã? Que Deus, ele se preocupa com a família, né? E Deus deixou princípios para que a gente viva bem como família. E quais são esses princípios? Uma parte, os filhos são responsáveis, outra parte, os pais são responsáveis. Do que é a responsabilidade dos pais, segundo a Bíblia aqui? Que os pais não provoquem a ira dos vossos filhos, mas em vez de provocar a ira nos filhos, ele diz, olha, crie os seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Ensina os seus filhos o quê? O que diz a palavra de Deus. Então, cria eles nos princípios, nas verdades, né, do Evangelho. E é isso que a gente, né, viu na vida da senhora, desde o dia que só converteu, né, esse desejo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, né, de ter comunhão com Deus. Passou por uma série de dificuldades, uma série de situações, né, difíceis, que provaram a fé da senhora, e situações que têm provado a fé da senhora até hoje, mas está firme no Senhor, né, nesses mais, sei lá, 40 anos já, nunca deixou o Senhor, né, nunca negou a sua fé. Que benção, né, mãe? E aqui a Bíblia está falando, olha, então faça isso, ensina os seus filhos. Então você que está me ouvindo aí, querido, pare e pense no que a Bíblia está dizendo. Você que é pai, você que é mãe, a palavra de Deus diz para você ensinar, instruir, mostrar o caminho. Não quer dizer que você, de repente, vai conseguir fazer com que o seu filho obedeça, mas a sua função é de instruir. A sua função é de mostrar o caminho. Tem muitos pais que, às vezes, mesmo dentro das igrejas, não tiram tempo para instruir os seus filhos. Tem pais mesmo que professam a sua fé, a sua religiosidade, a sua comunhão com Deus, mas eles não dedicam, eles não gastam tempo instruindo os filhos. A Bíblia orienta, olha, instrua. Um conselho meu para você que é pai, você que é mãe, né? Você que, né, cria, né, alguém, né, um filho, uma filha, até mesmo você que é avô e cria os seus netos, hoje em dia é muito comum isso, que você que é cristão, que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, tire um tempo para ensinar aos seus filhos. É uma coisa muito importante que se perdeu com o passar do tempo, por exemplo, o culto familiar, né, onde os pais se reuniam com seus filhos para orar e para meditar na palavra. Isso é tão importante. Faça isso com seus filhos. Tenho certeza que o resultado será tremendo. Por outro lado, mãe, aqui fala que os filhos, né, têm uma obrigação com seus pais, que é honrar os seus pais, né? Todo filho que entende isso entra debaixo da promessa de Deus. A Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. O que diz aqui? Ó, honra o teu pai. Para quê? Né? Para que você te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então não só tenha longevidura de tempo, de vida, mas também tenha uma vida abençoada. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que os filhos que honram os pais, eles têm uma vida abençoada. Né? Uma vida debaixo da mão de Deus. Que coisa tremenda, hein? Então cada filho entender isso, imagina, se o filho entende o seu papel e se os pais entendem o seu papel, a família tem sucesso.
né? E é isso que nós precisamos hoje em dia. Hoje em dia nós estamos de famílias que tenham sucesso, porque as famílias têm fracassado. O que a gente vê hoje em dia, né, nós lidamos com casais, lidamos com famílias, é que muitas famílias têm fracassado. Por quê? Porque o pilar da família, que é a honra dos filhos aos pais e a orientação segundo a Escritura dos pais para com os filhos, tem falhado, não tem acontecido. Então, por causa disso, né, vemos aí muitas famílias fracassadas. Muitos casamentos que se acabam, muitos filhos se levantam contra o pai, contra a mãe, né? Muitos pais, né, espancam seus filhos. Hoje você liga a televisão, o que mais você vê é problemas familiares. E por que os problemas familiares surgem? Porque não há o cumprimento do princípio da palavra de Deus, né? É a palavra de Deus cumprida que faz toda a diferença. A palavra de Deus cumprida é que faz com que a gente colha as suas promessas, né? E aí quando você vive da forma de Deus, a Bíblia fala que Deus também te abençoa. Deus derrama graça sobre a nossa vida. Amém. Amém? Amém. O que a senhora acha disso tudo, mãe? Maravilhoso, né? É maravilhoso. Muito bom. Que benção. Que bom, né? E que a gente possa, como pessoas esclarecidas na palavra, ensinar cada vez mais, né, essa verdade. É verdade. Que a senhora, por exemplo, como avó cristã, ensine, né, os filhos da senhora, os netos da senhora, os bisnetos da senhora, né, os princípios da palavra. É muito comum, às vezes, os avós contarem histórias, né? E às vezes contam histórias de outras coisas, que a gente passa a contar as histórias de Deus, as verdades de Deus, as verdades da palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Meus queridos, que Deus os abençoe, que você tenha uma semana extremamente abençoada, em nome de Jesus.